toda essa história em partes? Claro que sim! Ficou curioso? Assista este vídeo. Se você curte estudar com vídeos como este, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Agora, vamos dividir a história do Brasil em 4 partes principais. Ou melhor, em 4 períodos. Período pré-cabralino, período colonial, período imperial, período republicano. Vamos começar com o período pré-cabralino. Leva este nome porque se trata do período antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Pré-Cabral, entendeu? Ou seja, antes do ano 1500, período antes da chegada dos portugueses, onde a organização social era dos povos originários, os indígenas brasileiros. O segundo período, como você deve imaginar, é marcado pela chegada dos portugueses, ou seja, a partir do ano de 1500. Este é o período colonial, que começa com o período pré-colonial até o ano de 1530, que se encerrou com as primeiras expedições colonizadoras, iniciando o colonial, onde podemos destacar a organização do território inicialmente dividido em capitanias hereditárias, a exploração das riquezas naturais do Brasil, como o pau-brasil, e depois o cultivo da cana-de-açúcar. A escravização de indígenas para o trabalho nessas lavouras e depois a adoção do trabalho escravo negro. E a chegada da família real portuguesa em 1808, que terminou com o processo de independência do Brasil. O segundo período termina com o Brasil deixando de ser uma colônia. Então o próximo é... Acertou quem disse período imperial, quando o Brasil foi um império e podemos dividi-lo em 3 momentos. Primeiro reinado, que iniciou com a independência do Brasil e a coroação de Dom Pedro I, mas acabou quando Dom Pedro I abdicou do trono em 1831. Período regencial, que foi governado por regentes, mas depois, com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume o trono. E o segundo reinado, comandado por Dom Pedro II, onde o café substituiu o açúcar como principal produto de exportação, e também o período onde o Brasil foi pressionado a abolir a escravidão. Mas, sem o apoio da elite agrária, em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Chegamos na 4ª e última fase, o período republicano, que vai de 1889 até os dias de hoje. Este período se inicia com a Primeira República, em 1889 até 1930, onde começamos com 2 presidentes militares e depois vários presidentes civis que eram, na sua maioria, paulistas ou mineiros. Este período chegou ao fim com a Era Vargas, que assumiu entre 1930 e 1945. Depois veio a República Nova, que foi de 1945 até 1964, interrompido pelo golpe de Estado, onde os militares assumem a ditadura militar. E em 1985, o Brasil volta a ser uma democracia e o período da República Nova continua, durando até os dias de hoje. As 4 fases da história do Brasil são: período pré-cabralino, período colonial, período imperial e o período republicano. Depois desta dica, quer aprender a fundo cada um desses períodos? Então acesse o link do site do Toda a Matéria aqui na descrição. Que tal começar estudando o período colonial? É só clicar neste vídeo. E se você quiser maratonar estes períodos, confira a nossa playlist. Boa viagem e boa